Olá! Você deve se lembrar dos pisca-pisca coloridos que encontramos em várias árvores que passam pelo verde, vermelho, branco. Definir uma pessoa com transtorno de personalidade borderline é tão difícil quanto tentar definir um pisca-pisca destes, porque a instabilidade, além de representar esta pessoa, a simboliza. Vem comigo que nós vamos tentar decifrar a cabeça instável de uma pessoa com transtorno de personalidade borderline. Para começar, é importante ter em mente que o borderline é algo que as pessoas têm e não que elas são. É possível, com um tratamento, muita psicoterapia, recuperar, mas é importante que essas pessoas tenham em mente que a única pessoa capaz de controlar o seu próprio comportamento, os seus pensamentos e os seus sentimentos são elas mesmas. É fundamental que a pessoa perceba que ela é um único agente ativo essencial para a sua recuperação e transformação. Eu vou falar a seguir alguns critérios que definem as pessoas com transtorno de personalidade borderline. Mas lembre-se que as pessoas são diferentes uma das outras, mesmo que elas tenham um diagnóstico em comum. Então, pode acontecer que nem todos esses critérios estejam presentes no mesmo indivíduo. Critério número 1. Esforço frenético para evitar um abandono real ou imaginado. Imagine que você fosse uma criança perdida numa praça extremamente movimentada. Sua mãe está lá e de repente ela desaparece. Você entra em pânico, um pavor horrível, buscando encontrá-la desesperadamente. É assim que os borders se sentem quase todo o tempo, isolados, ansiosos, aterrorizados, com medo de estarem sozinhos. Pessoas atenciosas, carinhosas, as confortam desses sentimentos negativos. Porém, se acontece algum sinal de que essa pessoa, por algum motivo, vai embora, o border acaba explodindo, entrando em fúria, implorando para que essa pessoa não vá embora, mesmo que não tenha dito de uma maneira clara que ela vai embora. Tenha acontecido apenas uma pista de que algo pode ter desagradado ou por algum motivo pessoal, ela vai deixar o border de lado, deixando um relacionamento ou uma amizade. Critério número 2. Um padrão de relacionamentos intensos e instáveis que oscilam entre extremos de idealização e desvalorização das pessoas. Borders esperam que as pessoas lhes deem aquilo que eles não conseguem dar a si próprios: autoestima, senso de aprovação e identidade. Buscam um cuidado dedicado em que o amor e compaixão do outro preencham um vazio, um buraco negro que eles têm dentro de si. Acontece que cada pessoa tem seus próprios desafios pessoais e nem sempre estão prontas para poder preencher vazios existenciais de outras pessoas. Por isso, a carência intensa de um borderline sobrecarrega as relações, mesmo que essa relação seja entre um pai, uma mãe e um filho. Para uma pessoa com transtorno de personalidade borderline, a possibilidade de perda de um relacionamento pode ser sentida ou interpretada como a perda de um braço, de uma perna ou até mesmo como uma morte, tamanha a catástrofe. Pessoas com transtorno de personalidade borderline são hipervigilantes. O que é isso? Elas procuram pistas o tempo inteiro em outras pessoas de que essas pessoas que elas amam estão prestes a abandonar ou estão atraindo a todo tempo. Quando elas acham que as suas suspeitas estão prestes a se confirmar, elas podem agir das seguintes formas: ter acessos de raiva, acessos de fúria contra outra pessoa, podem procurar formas de se vingar, podem comumente se ferir
podem pensar também em morte ou manifestar desejo de suicídio como solução para aquela tristeza profunda. É irônico e contraditório porque tudo que os borders querem é receber carinho e atenção, mas a maneira como eles agem, a forma como sufoca as relações com amigos ou relações com parentes ou relações amorosas fazem com que o que eles mais desejam não acontece, porque a forma como eles agem com os terceiros afasta completamente as pessoas deles. Como falei, os borders, eles muitas vezes veem as pessoas em momentos extremos, em que eles idealizam ou desvalorizam uma pessoa. Como assim? Quando a pessoa está agindo de acordo com como ele espera, dando atenção, dando carinho que eles gostam de receber, eles colocam essas pessoas num pedestal como uma fada madrinha ou como um santo. Porém, de acordo com alguma atitude que não necessariamente é algo contra o indivíduo com transtorno de personalidade borderline, mas às vezes um não necessário, o indivíduo com transtorno de personalidade borderline não consegue entender esses determinados limites que existem nas nossas relações e acabam indo para o extremo. Isso é, aquela pessoa que ele via como uma fada madrinha passa a ser uma bruxa má, ou que era visto como um santo passa a ser visto como um demônio. Esse é o chamado pensamento tudo ou nada, que acontece também em outros aspectos da vida do borderline, como por exemplo, quando ele se depara com um problema na vida, em que se não consegue ver claramente a solução, ele acha que não existe solução e a necessidade, a forma como deve reagir àquilo é a forma extrema, com a catástrofe, com a automutilação, com a morte. Característica número 3, perturbação da identidade, instabilidade e resistência importante em relação à autoimagem. Em geral, quando uma pessoa completa 20 ou 30 anos, a sua autoimagem já está bem consolidada. Mas num indivíduo com transtorno de personalidade borderline, muitas vezes aquela crise existencial da adolescência não acaba nunca e essas pessoas nunca conseguem encontrar um sentido de si mesmas. São como passageiros num navio em pé no convés em meio a um furacão, em que toda aquela tempestade e aquele balanço jogam eles para lá e para cá e eles procuram algo para se agarrar e nunca encontram. Os pacientes borderlines, eles estão circundados por imagens contraditórias de si mesmos e não conseguem integrar essa imagem para poder definir sua própria identidade, seu self, quem ele é. E geralmente eles descrevem os seguintes sentimentos: sentimento de vazio interior, sentimento de que não há nada para mim, dependência de outras pessoas para poder dar pistas de como eles devem se comportar, o que devem pensar ou como devem agir, sentimento de que a solidão os faz perder a noção de quem são ou faz até mesmo sentir que eles não existem. Sentimento de pânico e tédio quando estão sozinhos. Enfim, um border pode ter muita dificuldade para se autodefinir, mas muitas vezes não interessa para eles se autodefinir, porque tem a sensação de que não importa quem eles são, nunca serão bons o suficiente. E daí, eu falando tudo isso, você pode ter a sensação de que os borderlines são pessoas que ficam em casa, que não conseguem ter sucesso na vida acadêmica ou profissional, mas isso nem sempre é assim. Existem pessoas com transtorno de personalidade borderline que conseguem ir bem no ambiente acadêmico, se destacar no trabalho, na comunidade ou entre a família. Mas essas pessoas, elas têm a sensação de que elas precisam sempre de uma plateia. Quando aquela plateia vai embora e elas se encontram com elas mesmas, elas se sentem sozinhas, vazias e como insuficientes. Esses borderlines geralmente se julgam com muito mais rigor do que julgam outras pessoas e muitas vezes baseiam seu êxito
na última conquista ou fracasso. Ou seja, se a última coisa que aconteceu, ela teve sucesso, ela irá se sentir bem, com a autoestima elevada. Porém, se não deu certo, ela vai para o extremo da catástrofe, como se tudo fosse ruim e nada na vida dela desse certo. E muitas vezes também essas pessoas se colocam como vítimas das situações, mesmo que as suas ações tenham provocado uma reação de uma outra pessoa ou um resultado, por exemplo, profissional. Critério número 4. Impulsividade em pelo menos 2 áreas potencialmente de risco na vida de uma pessoa. Essas áreas podem ser compras compulsivas, comer compulsivamente, sexo, abuso de substâncias psicoativas como drogas ou álcool, dirigir de uma forma imprudente. Por mais que seja difícil, a maioria das pessoas consegue ter controle dos impulsos e adiar a gratificação imediata. O que é isso? Eu não posso comprar tudo agora, porque senão eu vou me endividar. Eu não posso comer tudo isso agora, porque isso pode fazer mal para a minha saúde. Mas os borders, eles têm uma característica de ser extremamente impulsivos e até mesmo imprudentes em algumas áreas da vida. Seria uma forma de preencher esse vazio interior, buscando ser extremamente impulsivo e excessivo em coisas que dão prazer, como comer compulsivamente, como beber excessivamente, comprar demais, abusar de substâncias, e às vezes eles acabam se expondo a alguns comportamentos de risco, como comer excessivamente e vomitar logo em seguida. Característica número 5, recorrência de gestos ou ameaças de suicídio. Estima-se que 8 a 10% dos borderlines conseguem concretizar o suicídio. E o suicídio é uma medida para controlar aquele sofrimento que é intenso e avassalador. Entretanto, o comportamento e as ameaças de suicídio muitas vezes são as únicas formas de atrair a atenção de amigos e familiares para aquele sofrimento emocional que é muito intenso. A automutilação sem intenção suicida é um comportamento muito comum nos borderlines e é difícil de ser compreendido. Essas automutilações geralmente envolvem se cortar, se queimar, bater com a cabeça, se furar com agulha, arrancar cabelo, arrancar cascas de feridas. Eu vou compartilhar com vocês alguns depoimentos de borders sobre automutilação. Então, algumas frases dizem assim: para ser sincero, acho que fiz isso para que alguém percebesse que eu precisava de ajuda de verdade. Quando me corto, não preciso explicar para ninguém o quanto estou mal. Eu posso mostrar. Quando estou com raiva de alguém, fico com vontade de destruir, magoar ou matar essa pessoa. Mas eu sei que não posso machucar de verdade. Então, alivio a raiva me cortando ou arrancando o cabelo. Isso me faz sentir melhor na hora, mas depois eu fico com vergonha de mim mesmo e me arrependo de ter feito isso. Quando meu pai parou de me agredir, eu tive que compensar aquela dor que tinha desaparecido de repente. Para mim, as cicatrizes eram apenas marcas externas do que os meus pais fizeram. Como fica claro nos depoimentos, o ato de se ferir pode ser planejado ou, se não, impulsivo, como se a pessoa estivesse atordoada e não tivesse noção exata do que está fazendo e depois muitas vezes se arrepende. O grande problema é que a automutilação pode se tornar um vício, assim como um vício de cigarro. E quando a pessoa se depara com um problema, ao invés de encarar, buscar uma solução, ela usa esse método não muito inteligente de resolver o conflito, que é se automutilar. E aí, assim como um vício de uma substância como o cigarro, a pessoa que se automutila pode ter um desejo muito grande de provocar aquela automutilação
porque isso libera também substância, os opioides, que são prazerosos para o nosso corpo. Critério número 6. Instabilidade afetiva devido à intensa reatividade do humor. A maioria das pessoas, quando se sentem mal, conseguem tomar atitudes para poder mudar aquilo que está sentindo e buscar se sentir melhor. Também nós temos a capacidade de controlar o quanto que o nosso humor e as nossas reações afetam as nossas relações com amigos ou companheiros, cônjuges. Porém, os borders têm essa intensa dificuldade. O humor do border pode variar muito dentro do mesmo dia, dentro de poucas horas. Eles podem ir da depressão ao ódio, da depressão à irritabilidade, ou se não a um extremo de ansiedade em pouquíssimo tempo. É comum que os borders se sintam esgotados com essa própria imprevisibilidade. Vou ler aqui um depoimento de uma familiar de um paciente borderline. Conviver com meu marido, que é borderline, é como estar no céu num minuto e no inferno no seguinte. Eu chamo as personalidades dele de Jekyll, o jovem, e Hyde, o terrível. Eu fico pisando em ovos toda hora, tentando agradar alguém que explode só porque eu falei cedo demais, rápido demais, no tom errado ou com a expressão facial errada. Essa expressão nitidamente define o que é conviver com um borderline, pisar em ovos. Critério número 7. Raiva intensa ou dificuldade de controlar a raiva. A fúria borderline costuma ser intensa, imprevisível e impermeável a qualquer explicação lógica. Ela vem como um relâmpago num dia de sol, como uma tempestade de forte intensidade que vem e que muitas vezes acaba muito rapidamente. Porém, nem todo border consegue manifestar a raiva dessa mesma forma. Alguns, devido a um medo de retaliação ou aquele medo do abandono que eu falei lá no início, guardam aquela raiva intensa dentro de si, que os faz muito mal, ou manifesta essa raiva em relação ao outro, projetando em si mesmo na automutilação. Critério número 9. Sintomas dissociativos. Vou explicar o que seria a dissociação. Você já deve ter ido do trabalho para casa num dia agitado e chegado até em casa e perceber que não se lembra de como fez o trajeto. O seu cérebro já fez esse caminho tantas vezes que, como um reflexo, ele leva você do trabalho até a casa. Esse estado aéreo seria um exemplo de uma leve dissociação. Entretanto, pessoas com dissociações graves, elas se sentem anestesiadas, desligadas, distantes da realidade, como se tivesse tido uma lacuna de amnésia no decorrer de um dia. E essas pessoas muitas vezes definem que não conseguem se lembrar de nada do que aconteceu naqueles períodos em que elas estavam ausentes. Os borders, eles podem escapar das situações, da realidade de diversas formas. Quanto maior o nível de estresse, maior a chance de um border dissociar. E muitas vezes, no momento de explosão, de fúria contra outras pessoas ou contra si mesmos, eles costumam não se lembrar do que aconteceu. Então, de uma forma resumida, aquele estresse intenso fez com que o cérebro não lembrasse como forma de se proteger de um momento doloroso. E aí, vamos concluir, diante de tudo isso, seria manipulação ou desespero? Pessoas que convivem com pessoas borderlines, sejam namorados, familiares, amigos, às vezes colegas de trabalho,
sentem que são manipulados ou explorados. Essas pessoas muitas vezes se sentem manipuladas pelas ameaças de suicídio, pelas explosões de fúrias ou muitas vezes por jogos em que o border não usa nem palavras, mas que gestos ou expressões transmitem ao outro o medo de que algo possa acontecer. Diante disso, essas pessoas que cercam a vida dos borderlines, elas se sentem muitas vezes injustiçadas. Apesar de ser tão difícil compreender plenamente, a maioria dos borderlines não manipulam intencionalmente. Eles reagem dessas formas porque há como se fosse uma lente embaçada na frente dos olhos deles, que eles não conseguem enxergar as situações, as saídas de determinadas situações ou problemas. E diante disso, eles reagem com fúria ou agressividade ou ameaças de suicídio para poder fugir de momentos dolorosos ou suprir aquela carência excessiva, mas não para manipular o outro, mas para buscar essa ajuda e consolo do outro. Portanto, o comportamento dos borderlines são, de uma forma geral, dentro de todos esses critérios que eu citei, de forma impulsiva, movida pelo medo, pelo desespero e pela solidão. Uma forma de nós que estamos ao redor nos protegermos é perceber que aquele comportamento fala muito mais sobre ele do que sobre nós. Numa automutilação, o border geralmente quer se autopunir e não punir o outro. Essa é uma forma importante de enxergarmos para poder oferecermos o acolhimento correto, que é incentivando a buscar ajuda psiquiátrica e psicológica, porque somente com o tratamento adequado é possível fazer com que o transtorno de personalidade não vire um rótulo, mas que seja algo passageiro durante a vida, passível de reabilitação. Um grande abraço.